UCLA. Enciclopédia de Egiptologia da UCLA. Título. Tot. Link permanente. https://scholarship.org/item/2xj8c3qg. Jornal. Enciclopédia de Egiptologia da UCLA. 1. Autor. Stedler, Martin A. Data de publicação. 11 de julho de 2012. Revisado por pares. Scholarship.org, desenvolvido pela Biblioteca Digital da Califórnia. Universidade da Califórnia. Tot. Martin A. Stedler. Editores. Villek Vendrich. Editor-chefe. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Jaco de Eleman. Editor. Editor de área Religião. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Elizabeth Fruud. Editor. Universidade de Oxford. John Baines. Consultor editorial sênior. Universidade de Oxford. Citação curta. Stedler, 2012, Tot. UEE. Citação completa. Stedler, Martin A., 2012, Tot. Em Jaco de Eleman, Villek Vendrich, eds. Enciclopédia UCLA. Egiptologia, Los Angeles. http://digital2.library.acla.edu/vio item.do.de interrogação arc igual 21198/zizi002C4K99. 8802 versão 1, julho de 2012. http://digital2.library.acla.edu/vio item.do.de interrogação arc igual 21198/zizi002C4K99. Tot. Stedler, UEE 2012 1. Tot. Martin A. Stedler. Fat. O deus egípcio Tot é mais conhecido como um deus da escrita e da sabedoria, uma divindade lunar e um vizir dos deuses, mas também era uma divindade cósmica, deus criador e guerreiro. Sendo uma das divindades mais antigas de o panteão egípcio, ele é atestado em muitas fontes desde os primeiros períodos da história egípcia até o período romano. A etimologia de seu nome permanece inexplicada, possivelmente devido à antiguidade do nome. Talvez tenha sido sua idade como figura divina que levou a uma mitologia bastante confusa, com uma série de tradições contraditórias sobre sua descendência e sua reputação como um benevolente versus divindade atroz ou desconfiada. Sob a influência do helenismo, ele se transformou em Hermes Trismegistus na época romana e viveu como tal até o Renascimento europeu. Você pode fazer isso no site da empresa com a ajuda de uma empresa. O que você precisa saber sobre o que fazer com o dinheiro? Não use nenhum produto para isso. O antigo deus egípcio Tot é geralmente chamado de deus da sabedoria, deus escriba ou escriba divino, bem como divindade lunar ou vizir divino. Estas funções diferenciam Tot da maioria outros deuses e, portanto, pode ser considerado como típico para ele, mas ao mesmo tempo eles são reducionista. Tot é atestado pelo primeiros períodos históricos em diante, ele já desempenha um papel proeminente nas religiões mais antigas. Textos do Egito, os textos das pirâmides e continua a aparecer em quase todos os lugares. Egito até o fim da religião egípcia. Cerca de 4.000 anos depois, confronte com Badi et al. 2002. Transformando-se no Hermes Trismegisto de antiguidade tardia, e vivendo como tal até o Renascimento Europeu, Folden 1993. Stedler 2009, uma notas 2, 34, 35, para mais referências. Ao longo deste longo período, Deus está esmagadoramente presente em um vasto corpo de documentação que produza uma imagem extraordinariamente colorida do Deus, natureza e funções dentro do Egito panteão. Quanto mais dados e fontes forem coletada, mais a imagem de Tot se torna turva e parece que ele incorpora quase todos os aspectos possíveis que alguém poderia imaginar um Deus ter dentro da mitologia egípcia, além das caracterizações mencionadas acima, ele é encontrado agindo como uma divindade cósmica. 1. T. Tot. Stedler, UEE 2012 2. Figura 1. Padrões que acompanham o rei. Templo de Kamombo, reinado de Ptolomeu VIII. Euergetes II, entre 170 e 127 AC. Criador primitivo e uma divindade bélica. Pode-se concluir que Tot pode ser uma das divindades mais antigas do egípcio panteão, que pode ser uma das razões porque seu nome egípcio, 9HWTJ, não pode ser explicado de satisfação. Para um resumo do discussão ver Stedler 2009, 32, 34, 171, como a etimologia do teonônimo pode voltar para períodos para os quais nenhuma fontes escritas são disponível. Iconografia. As manifestações de Tot são de dois tipos principais: como um homem de Ibis ou Ibis e como um babuíno. Nas paletas dinásticas pré e primitivas, o rei está acompanhado por uma série de padrões. Muitas vezes em um deles está um Ibis designado como o Senhor de Hermópolis. Isto é, Tot, em sua forma mais tarde, canonizada, Figo 1. Stedler 2009, 357 ff. A escrita típica de
Tot nos textos da pirâmide é o Ibis em 1. Padrão, o que sugere que o Ibis é. Figura 2. Khufu ferindo um inimigo na frente de um deus cabeça de Ibis. Alívio do rock em Wad Magara. Sinai. A iconografia normal da divindade já. Como o velho reino. Portanto, este cedo. Representações também podem ser interpretadas como atestados de Tot. Por exemplo, uma rocha. Alívio do Sinai, esculpido durante um dos expedições de mineração do reinado de Khufu, mostra. O rei ferve um inimigo em frente a um deus levado de leão. Este seria o mais antigo conhecido. Representação de Tot em forma de cabeça de Ibis, Fig 2. Gardner Repeat de 1952 a 1955, no 7. No entanto, não há legenda especificando identidade, o que deixa alguma incerteza. Porque no Egito uma divindade pode levar diferente formas, ou uma certa forma pode ser tomada por diferentes divindades. Consequentemente, na maioria dos casos, o Ibis denota Tot, mas muito raro. Exceções ocorrem, Ziv 1980, 118, alguns devem ser excluídos desta lista, outros devem ser adicionado, o guardião do primeiro portão no Etherworld é um homem de cabeça de Ibis em feitiço. 144 do Livro dos Mortos, por exemplo, Lep 1997, pl. 74, e Keribakef aparece no mesmo forma em um sarcófago ptolemaico Jorgensen. 2001, 277. É difícil dizer se a Ibis iconografia de divindades que não sempre pretende assimilar o deus retratado para Tot, por exemplo, as almas, Baal, de Hermópolis é mostrado como figuras com cabeça de Ibis. Faulkner 1985, 109. Isso certamente não é coincidência, Hermópolis sendo o chefe de Tot, centro de culto. Portanto, pode ser especulado se a representação de um Ibis cabeça deusa deve estar associada a Tot, mas esta continua sendo uma hipótese para a qual somente evidências circunstanciais podem ser apresentadas. Tot, Stedlar, UE 2012-3. Figura 3. Stela mostrando o rei que oferece presumivelmente 3 manifestações de Tot. Arenito. Dendara, 30 AC, 14 C. Berlim. Museu Agiptiches 22.468. Stedlar 2004. Geralmente o babuíno agachado, suas mãos em seus joelhos, devem ser identificados como um teriomórfico. Transformação de Tot, às vezes com disco lunar e crescente de cabeça. Stedlar 2009, 310 para mais referências a aquele Stela. A estátua de um babuíno no culto. Câmara dos Babuínos em Tuna El Jebel, o atrasado para a necrópole do período romano de Tot. Centro de culto no Upper Egypt, mostra isso. Iconografia, Kessler 1998, 35, pl 9. Sobre Stela e votiva, inscrições identificam o agachando o babuíno, as mãos nos joelhos, como Senhor de Hermópolis, por exemplo, Stewart 1983, pl. 16, não? 27. Por outro lado, o babuíno é bastante frequentemente encontrado para não representar Tot. Para exemplo, babuínos que adoram o sol nascente podem seja uma manifestação precoce do Hermopolito de Banodoad, Ziv Koshi 2009, 173. Além disso, um dos filhos de Horus, Rep, é mostrado como um homem com um cabeçote de macaco, que não é facilmente distinguido da cabeça de um babuíno. A representação de um passeio de cabeceira. Homem em uma cena ritual de Tuna El Jebel. Também não mostra Tot, contra Kerf 1986. 511, mas o falecido babuíno sagrado. Dershain 1961, 18, pl 10. Kessler 1998. 84 ff, da mesma maneira que uma múmia comiade não representa o falecido. Ibis sagrado, Morenos 1962, pl 2. Tanto o homem com cabeça de Ibis quanto o babuíno estão associados ao papel de escriba de Tot. Seja ele registrando os resultados do julgamento após a morte, Figs 4 e 5, atribui um longo reinado do rei, inscreve o nome do rei. Nome na árvore Ishd, figura 6, ou que os escribas representam-se como estando sob a proteção da divindade na forma de um babuíno, figura 7. Enquanto Tot, como homem com cabeça de Ibis, é bastante normal, o homem com cabeça de macaco, homem que presumivelmente representa Tot, é bastante excepcional, como na cena do julgamento. Na tampa do caixão tebano BMEA 6705, figura 8. Primeiro século DC, Riggs 2006, 328, figura 1. Além do Ibis e do babuíno, Tot pode manifestar-se em 3 outras formas, excluindo derivados do referido. Iconografias de babuínos e Ibis, como uma leão com cabeça de Ibis, figura 9, Chassinat 1928, 284. N1. Uma imagem de culto particular de Tot, que Tutmés III doado ao templo de Osíris, em Abidos, e que leva o epíteto SXM. NTRW, poder dos deuses, é exclusivamente
adorado sob a forma de um cetro SXM, figura 10, Stedlar 2009, 399-403. Além disso, alguns indicadores sugerem que o falcão também pode representar o Deus. Embora o falcão tenda a ser bastante símbolo genérico do divino em geral, também pode expressar sobreposições com Horus. Confronte com figura 3, Stedlar 2009, 308, 312, von Lieven. 2010, 569. Finalmente, Thoth raramente é retratado puramente antropomorficamente, Badi et al. 2002, 640. Um exemplo é encontrado em Hermópolis do Reinado de Sete II, Ruder. 1959, 168, 182, página 63. Lá está Thoth mostrado, usando o disco lunar e o crescente na porta do pilar do templo de Amon. Como a legenda relevante o chama de Ramsés, amado de Amon, ou seja, Ramsés. Segunda, assumiu-se que se trata de personalidade distinta do Thoth padrão. Thoth, Stedlar, UE 2012-4. No entanto, uma série de antropomórficas representações como a de Karnak, figura 11, sugere que todas essas representações devem ser identificado como o próprio Thoth, em vez de postulando diferentes manifestações de Thoth. Talvez sirvam para enfatizar a ideia de Thoth. Aspecto lunar, porque tanto a divindade lunar, Kanzia Thoth, Lua Thoth, também podem. Aparece como um homem usando o disco lunar e crescente em sua cabeça, pesquisa epigráfica 1970. 607, Bad 2000, 172. Considerando Thoth de Nubes em cenas rituais, seja caminhando ou entronizado e geralmente usando a coroa de 4 penas acima de uma peruca com cachos curtos. Isto é, em uma Shu, Honoris ou Arens no fisiconografia, o antropomórfico. A iconografia às vezes também pode se referir a Thoth no mito do óleo solar e seu papel em trazer de volta a filha do deus Sol para Egito, figura 12, confronte com Leuczuc 1983, 57 SS Ruder. De 1913 a 1930, PL 75. Figura 4. Julgamento após a morte, com Thoth com cabeça de Ibis registrando o resultado. Vinheta do feitiço 125, livro dos mortos de Unefer, Papyrus Landum BMEA 9901, 3. Figura 5. Julgamento após a morte, com Thoth como um babuíno agachado no topo da balança registrando o resultado. Detalhe de um peitoral de múmia, do 3º ao 1º século AC. Antikensalung de Martin von Wagner. Museus der Julius Maximilians Universitat Würzburg 201. Thoth, Stedlar, UE 2012-5. Mitologia. Ao contrário de Osíris, sobre quem uma biografia pode ser escrito, apesar das tradições variantes, como embora ele tivesse sido um ser humano real. Smith 2008 SS, Thoth não permite o estabelecimento de tal mitológico biografia, porque há altamente fontes contraditórias relativas à sua vinda. Em Ser, Mix 2006, 256, 258, Stedlar. 2009, 146, 161, e nenhum deles pode ser categorizado como primário sem reservas. Thoth é denominado como tendo sido autogenamente nascido, sem mãe, mas outras fontes descrevê-lo como um filho de deusas, Nat, Neit, Hatchitaui, deusa de Ime, ou uma grande e inespecífico WRT, ou tendo emergiu do crânio de Sete depois de Sete havia sido impregnado com o sêmen de Horus. A tradição Bubastis diz que Thoth é criança nascida do estupro de Orit por Sete, que posteriormente entrega na água um ovo. Mais tarde encontrado como babuíno por um ibis preto, Mix. 2006, 24, 256, 260. A tradição assim aparece como uma tentativa de reunir várias versões e explicar as duas formas de Thoth. Quando Thoth está envolvido em atividades sobre o cadáver de Osíris, e está envolvido em figura 6. Thoth, Atum e Sechat escrevem o nome de Ramsés II nas folhas da árvore içada. Alívio em o salão hipóstilo do Ramesseum, Cisjordânia, Luxor. Thoth, Stedlar, UE 2012-6. Figura 7. O escriba Nebmertuef de Thoth em forma de babuíno. Paris, Louvre e 11.154. Rituais funerários de Osíris, ele aparece como o filho. Isto, no entanto, deve ser tomado como um termo funcional de parentesco, já que era filho. Dever de enterrar seu pai. Na verdade, Thoth compartilha tal filiação com Anubis. Incubação de Thoth de um ovo é uma repetição ocasional. Conjectura egiptológica que carece de evidências. Isso remonta a uma conexão não comprovada entre as duas pedras das quais Thoth emerge, de acordo com o feitiço 134 do livro de Os Mortos e as cascas dos ovos do primitivo ovo, que foram guardados em Hermópolis como relíquias da criação do mundo. No entanto, Thoth pode atuar como um deus criador, Stedlar 2009, 161.
172, para a qual uma iconografia particular uma. Homem nu com cabeça de ibis cujos dedos são chacais. Cabeças, podem ter sido desenvolvidas. Quaigber 1992, ou ele pode ser percebido como a capacidade intelectual e o corpo docente do Criador. Da fala, através da qual tudo é conceituado e chamado a existir. Qualificando Thoth para seu relacionamento íntimo com linguagem e textos, Volokhin 2004. Parece que Thoth é uma divindade sem uma infância, porque não há tradição para seu crescimento, exceto por dicas indiretas que se referem ao seu rejuvenescimento como uma divindade lunar. Stedlar 2009, 203, 208, mas isso. O rejuvenescimento é, obviamente, um processo cíclico e cósmico. Sempre que Thoth aparece em ação, não há referência feita ao seu ser. Ou tendo sido, uma criança. Ele está sempre apresentado como adulto. Novamente ao contrário de Osíris. Seu relacionamento com uma deusa não é essencial para sua identidade, na verdade, é ainda menos do que isso. De amor para sua consorte, Mat, em Tebas ou Horus de Edfu para Hétar, embora em Hermópolis ele está casado com Neemetauai. Parlebas 1984. Sua filiação com Neemetauai, no entanto, apenas parece. Figura 8. Julgamento após a morte, com o Thoth com cabeça de babuíno manuseando a balança, junto com o Horus com cabeça de falcão na tampa do caixão de Suter. BMEA 6705. Thoth, Stedlar, UE 2012-7. Figura 9. Thoth como um leão com cabeça de ibis. Deus Avadjet. Relevo de uma coluna do Pronaus, Templo de Edfu. Seguem uma tendência geral de sistematização do deuses em tríades e tem pouco ou nenhum impacto sobre sua mitologia. Em outro lugar Thoth aparece com Sechat, ver figura 6, que compartilha com ele o característica da competência do escriba, Bald. 2000. A intervenção de Thoth é necessária. Componente de todos os principais egípcios complexos de mitos, no mito de Osíris ele participa dos ritos de mumificação. Geralmente recitando os feitiços, mas também sendo um pouco em competição com Anubis como embalsamador, e como um leitor arquetípico. Padre, Stedlar 2009, 124, 134, 430, 440. Uma fonte implica que, de acordo com tradição letopolitana, Thoth não era exatamente livre de culpa no assassinato de Osíris, a quem ele, junto com Horus, matou acidentalmente. Durante a batalha primordial contra o inimigos cósmicos, Thoth realmente completando o assassinato, Mix 2006, 18, 235, 237. Tal. Uma ação violenta não é estranha a Thoth. Por mais surpreendente que possa parecer para o deus da sabedoria. Ele aparece predominantemente como um matador de seres inimigos nos mais velhos fontes, particularmente as do Antigo Reino, e esse recurso foi mantido ao longo da história egípcia, Dershain 1962. 39, SPIS 1991, 55 FF.139 FF.166 FF. Servajan. 2004, 142, 144, Stedlar 2009, 328, 333. Isso é. Portanto, não é de surpreender que o próprio Thoth seja ferido durante as lutas de Horus e Sete para a sucessão de Osíris, Queque 1996. Em este mito, no entanto, a maioria das fontes descreve ele como o especialista judicial no processo entre os dois candidatos. Ou ele é apresentado como um juiz, ou seu conhecimento é solicitado por outras divindades que pedem seu. Figura 10. 7. Eu adoro Thoth como um SXM com cetri e como um ibis em um padrão. Alívio no templo de 7 Abaidus. Thoth, Stedlar, UE 2012-8. Opinião ao ter que decidir quem deveria. Sucesso Osiris, Stedlar 2009, 333, 340. Em alguns textos Thoth são chamados de chefe, juiz, e Biden, 332 com N43. Isso permite o dele identificação com o vizir no divino esfera, assim como na terra o vizir é o chefe. Juiz no Egito, uma etiologia de Thoths. Vizirat é discutido abaixo. A associação não exclui a descrição ou identificação. As ações do rei como as de Thoth, mesmo em as legendas ptolemaicas e ramanas, Dershain Urtel 1981, nem é um desenvolvimento tardio. Porque já na pirâmide desempenha o papel administrativo de Thoth, é o seu filho, ou recebe sua ajuda, Stedlar 2009, 139 n. 107, 334, 336. Está no mito de Horus e 7, conforme relatado em Papyrus Chester Beatty e Brose 1996, que Thoth cumpre exclusivamente deveres escribais, seu papel mais proeminente de o reino do meio. Para concluir, a partir deste texto, que Thoth é um divino, mas
Secretário subalterno que recebe ordens. Do que age através de seu próprio poder, Pusane. 1962, Quaigeber 1988, Volokhin 2004. Ignora o peso que as outras divindades. Design as suas avaliações jurídicas, Stedlar 2009. 337, 340. Figura 11. Alívio de Merem está fazendo uma oferta a Tot, Karnak. Tot, Stedlar, UE 2012-9. No decorrer das batalhas de Horus. 7. O olho de Horus está ferido. O olho ferido é posteriormente curado por Tot. Em muitos de as legendas epitéticas de Tot, este mitem foi associado à sua conquista no mito do olho solar. Lá o deus solar envia. Ele fora para recuperar sua filha, quem é ela? Olho do pai. Tendo sido insultado, ela saiu. Egito em uma raiva para Núbia, e é Tots dever de apaziguá-la e convencê-la a voltar ao Egito. O mito pode ser reconstruído de muitas alusões em multidão de inscrições do templo e outras. Textos religiosos, os textos da pirâmide, o caixão. Textos e o livro dos mortos, entre outros, e foi amplamente utilizado como fonte de metáforas e epitetos no templo posterior. Inscrições, Stedlar 2009, 235, 319, mas é narrado em sua forma mais abrangente em Papyrus Demótico, Hoffman e Queck. 2007, 195, 229, 356, 360. Porque a filha do deus do sol aparece em a forma de um leão no mito do celestial. Vaca, Horna 1982, os egípcios perceberam algumas conexões entre o mito do olho solar e o mito da vaca celestial, particularmente em relação à deusa Lianaim. O papel de Tot neste último mito, no entanto, é bem diferente de seu papel no primeiro. Em o mito da vaca celestial, que é uma versão do mitema de uma rebelião contra o deus do sol algum tempo após o mundo. Criação, ver Smith 2000 para uma pesquisa do várias implementações, veja também Guilhou. 2010, o deus do sol se aposenta para o céu e nomear Tot, sendo o vizir, Tantj, como seu representante, STJ-Ra, uma consulta. Dotar Tot com o poder de enviar, HAB, aqueles que são maiores, ou mais velhos, do que ele. Comandar os deuses primitivos e dirigir povos estrangeiros de volta, Einen, ao NBW. Por isso, o deus do sol cria o Ibis, HBJ, e o Babylon, Einen, de Tot por meio de um trocadilho. Em figura 12. Totof Nubs em uma cenografia e Tefnut, o olho solar, recebe ofertas de Augustus. Santuário do Templo de Daki, Núbia. Tot, Stedlar, UE 2012-10. Feitiço 175ª do Livro dos Mortos, um diálogo entre o Criador Solar, aqui chamado Atum, e Tot é preservado e melhor compreendido no contexto do mito da vaca celestial. Atum reclama dos rebeldes e pergunta ao Conselho de Tot, que promete resolver o problema e introduz a mortalidade na humanidade. Stedlar 2009, 370-380. Assim, Tot não é inequivocamente Deus beneficente, mas também um Deus que foi, às vezes desconfiado, possivelmente conectado com seu aspecto lunar acima mencionado, veja também Stedlar 2009, 200, 218, e o fenômeno do mês lunar compreendendo um pouco menos superior a 30 dias, ele pode ser acusado de ter roubado das ofertas e de ter perturbou a ordem cósmica. Tal acusação foi desenvolvida, por exemplo, e no Tot encontrado em Papyrus Chester. Beit oitava e Greenfield no comando. Levantado por Baba contra Tot de acordo com Papyrus Jumilhak, ver discussão em Stedlar. 2009, 343, 351. Esta acusação de roubo é bastante delicado, pois ele também é responsável por atribuir as oferendas aos deuses, Shot 1963. Culto e adoração considerados a partir de uma perspectiva histórica. Perspectiva. As tradições concorrentes e contraditórias de as origens mitológicas de Tot, bem como sua ações numa fase muito inicial da crise mundial. Criação pode sugerir que o histórico do Deus. As raízes são muito profundas. Como apontado acima. Há representações de divindades Ibis em pré objetos da primeira dinastia dinástica, mas não está claro se eles realmente representam Tot. Embora seja altamente provável. A busca por seu centro de culto original não produz resultados que estão fora de dúvida e baseados em inequívocos fontes. Do Império Antigo em diante, existem dois principais centros de culto. Hermópolis Magna, antigamente 2MNW, no 15º nome do Alto Egito, West Northwest, o Arenome, e Hermópolis Parva, antigamente PR9HWTJWPJRHWJ, Casa de Tot que tem. Dividiu os dois companheiros, pelo menos no primeiro milênio AC, no 15º baixo. Nome egípcio, o Ibis nome, Ziv 1975. Este paralelismo pode indicar uma intenção intencional
Sistematização pelos egípcios. Passagens em os textos do caixão, mais tarde incorporados no Livro dos Mortos, sugerem que o deus Ibis Tot pode ter usurpado Hermópolis Magna de um deus babuíno, Edver, adotando o babuíno como outra de suas manifestações. Ainda, a reconstrução de tal etiologia permanece altamente especulativo. Stedlar 2009, 189, 200. Ainda assim, o 15º nome do Baixo Egito tem o Ibis como seu padrão, o que pode apontar para isso. Área sendo o verdadeiro lar do deus Ibis dos templos de Tot em Hermópolis Magna. E Parva não sobreviveu muito. Ruder 1959, Spencer 1989, Ziv 1975. No final do século XVIII, a napoleônica expedição viu em Hermópolis Magna o restos de um pronaos que desapareceu. Depois disso, Oremheb construiu ali um poste que tinha 3/4 da altura de seu nono pilar em Karnak, com um monumento impressionante. Para uma cidade presumivelmente provincial, Spencer 1989, 15-16, 65. Merenta ergueu um templo de Amon no recinto sagrado, mas, surpreendentemente, de acordo com a dedicatória, inscrição é Tot quem graciosamente aceita esta oferta e, portanto, domina Amon. Ruder 1954, 319-374. Ramsés III construído vários monumentos e um muro de recinto. Ali também multiplicou o divino ofertas, Grande 1994, 305. Nectanebo e, posteriormente encomendou a restauração de o templo da deusa Oseret-Nientaui, a consorte de Tot, bem como um navio de 110 metros de comprimento, extensão de 55 metros de largura do templo Tot. Ruder 1954, 375-442. Talvez este trabalho não pôde ser concluído durante o Nectanebo reinado e foi realizado no final do quarto século AEC, confronte com Lefebvre 1923-1924 e 80. Ibidem segunda, 32, ver também Inverno de 2005, 208, 213. Na falta de textos religiosos no site, pouco em específico pode ser dito sobre qualquer culto de Tot que poderia ter sido celebrado lá. Leclerc 1991. As inscrições tumulares do sumo sacerdote de Tot do século IV a.C. Petosiris, Lefebvre 1923-1924, Cherpion. Corteggiani e Gaut 2007, não são muito informativos sobre esse ponto. Apesar de tal escassez de informações de Hermópolis Magna, a cidade era antigamente considerada uma Tot, Stedlar, UE 2012-11. Dos principais centros intelectuais, possivelmente por causa da imagem de Tot como deus da escrita e sabedoria, Stedlar 2009, 68, 94. Ainda assim, um exame mais detalhado dos religiosos disponíveis textos não apoia a visão de que o pensamento de Tot, centro de culto, domina outras cidades egípcias como um lugar onde foram encontrados textos sagrados. Ibidem 94. 109, mas veja Gesterman 2010, 282, 283. Para um ponto de vista mais otimista, em quase todos os santuários egípcios uma Totareia pode ser identificada, mas apenas 2 adicionais templos dedicados a Tot são selecionados para discussão aqui, porque eles mostram como seus a mitologia Tot é orientada para sua arredores. Em Casrel-Agues, um antigo ptolomaico, o templo de Tot é preservado. Seu particular forma existe a de Totafácido. Ibis disse, 9HWTJDDHRPAHB, e de Tot-Setem, 9HWTJSTM. O primeiro designação refere-se ao falecido Ibis sagrado em Hermópolis Magna e possui oracular e conotações funerárias. Este último não é tão facilmente traduzido. Pode referir-se a Tot como o Libationer, STJMWSTM, ou Tot como se, Priest, e assim apresenta Tot como um ritual intérprete, especialmente em sua função de libador. Ambos os epitetos apontam para perto Medneabo, onde o hermopolita acreditasse que o doar esteja enterrado e onde ritos regulares de libação eram realizados. Volokini 2002. No templo núbio de Daqui, o papel de Tot no mito do óleo solar é proeminente. Ruder 1913 e 1930. Portanto, neste templo ele está associado Shui e Arensnufis, os deuses irmãos do deusa perigosa, que é o olho solar. Ver figura 12. Ambas as divindades estão igualmente envolvidas em apaziguar e trazer de volta o leonino. Deusa. Fontes. Tot aparece virtualmente em todos os lugares, no principais corpora religiosos, textos das pirâmides, textos do caixão, livro dos mortos e templo, inscrições, literatura e nas artes visuais. Como apontado acima, uma fonte importante não mencionado até agora é um texto intitulado pelo Editores Modernos Livro de Tot, Jasnovi. Zauzis 2005, que pode ser o misterioso
e escrita poderosa, muitas vezes referida em Literatura Egípcia, Stedlar 2009, 68, 70. Isto sobreviveu em numerosos manuscritos e é um diálogo entre um discípulo em busca de sabedoria e um mestre, tot de acordo com editores, e, portanto, pode ser um precursor do escritos herméticos. Queck contestou tal uma interpretação e sustentou que o texto é o ritual de iniciação ao escriba, profissão e com quem o discípulo conversa em pelo menos 4 pessoas, nenhuma das quais é tot. Queck 2007 AEB. No entanto, as designações dos entrevistados podem ser vistas como antonomasias para tot. Durante uma iniciação, rito como Queck propôs, podemos imagine que os participantes assumiram funções, portanto possivelmente incluindo as de tot e um discípulo engajados em um diálogo. Stedlar 2009, 240 e 241. Notas bibliográficas. Existem 5 monografias e meia sobre tot, a mais antiga em russo de Turaev, 1898. O tratamento mais influente foi Boylan, 1922, que tentou ser abrangente e cobrir todos os períodos de tempo e todos os aspectos do Deus em apenas 200 páginas, uma tentativa bastante audaciosa, mas, no entanto, uma conquista louvável. Bleecker, 1973, dedica apenas a menor parte de suas 171 páginas. Livro para a divindade, reduzindo assim demais o papel de total de um conciliador e justificador. E permanecendo bastante superficial, como aponta Dersheim, 1975. Dada a esmagadora documentação, que excede a compreensão de qualquer indivíduo, um estudo de tot requer uma sensibilidade metodológica particular. Ao escrever sobre ele, os autores hoje se limitam até um determinado período, geralmente até o final do Médio ou Novo Reino, por exemplo, Spies 1991, 2. A um determinado corpus de material, por exemplo, Stedlar 2009, que identifica as alusões a tot no livro Tot, Stedlar, UE 2012 12. Dos mortos e visa explicá-los através da apresentação de outras fontes egípcias, ou 3, para ambos. Certo período e um certo corpus de material, por exemplo, Dersheim Urtel 1981, que estuda a realeza. Epitetos em inscrições de templos ptolomaicos e romanos que ligam o rei a tot. Sem dizer que os trabalhos citados acima caem necessariamente em armadilhas, é preciso afirmar que toda abordagem tem seu desvantagens. Pesquisas confinadas a um determinado período podem excluir fontes apenas atestadas após o prazo escolhido, devido aos riscos de preservação, e que pode, portanto, distorcer a imagem. Pesquisa confinada a um determinado corpus de material, mesmo quando outras fontes são consultado para contextualizar o corpus central do estudo, pode ficar preso a pressupostos e, por estando presos em um círculo vicioso, perdem novos aspectos que não condizem com o já pronto. Ideia de tot. Finalmente, a pesquisa de ambos os tipos acima mencionados combina todos os aspectos acima mencionados. Riscos. Kerf, 1986, e Baldi et al. 2002, listam uma seleção representativa de atestados. Referências. Bleecker, Klaus Joko. 1973 Reta e Tot, duas figuras-chave da antiga religião egípcia. Estudos em História das Religiões 26. Leiden, brilhante. Boylan, Patrick. 1922 Tot, o Hermes do Egito, um estudo de alguns aspectos do pensamento teológico no Antigo Egito. Londres, Oxford. Imprensa Universitária. Brosi, Michele. 1996 Mitier Roma em Egypte Ancien, les Aventas d'Euros e 7 no Papyrus Chester Beatty Orientalia. Lovaniensia Analecta 76. Lovaina, Peters. Baldi, Dagmar. 2000 Diego Tinsechat, Forschungens Ungriechisch Römischen Ägypten. Canobus 2. Leipzig, Wadkei. Stegbauer. Baldi, Dagmar, Peter Gilles, Lothar Goldbrunner, Christian Letts e Daniela Mendel. 2002 9 HWTY. In Lexicon der Ägyptischen Gottereu und Gotterbezeichnungen, Orientalia Lovaniensia Analecta 110. 116, ed. Christian Letts, pp. Luvan, Paris e Dudley, Massachusetts, Peters. Chassinat, Emil. 1928 e L. Temple Default III. Memórias publicadas pelos membros da Missão Arqueológica Francesa ao Cairo, Instituto Francês de Arqueologia Oriental. Cherpion, Nadine, Jean-Pierre Corteggiani e Jean-François Gault. 2007 L. Tombeau de Pet Osiris Entona Elgebel, Releve Photography. Biblioteca Geral 27. Cairo, Instituto Francês de Arqueologia Orientale. Dersheim, Philippe. 1961 Zweikapellen des Ptolemaus e Suter em Rio de Janeiro, relaxado. 1962 Mitos e os deuses lunares no Egito. Em Lalun, Mifzerites, Sources Orientals 5, ed. Philippe. Dersheim et al., pp 17 e 68. Paris, Editions do Seuil. Revisão de 1975 de Bleecker 1973. Biblioteca Orientalis 32, pp. Dersheim Urtel, Maria Teresia.
1981 Fata atravessa seus epitetos nas cenas de ofensas dos templos da época grega romana. Ritos egípcios 3. Bruxelas, Fondation Egyptologique Reine Elizabeth. Levantamento epigráfico, U. 1970 Medneabo 8ª, O Portão Alto Oriental. Publicações do Instituto Oriental da Universidade de Chicago. 94 Chicago, Imprensa da Universidade de Chicago. Faulkner, Raymond O. 1985 O Antigo Livro Egípcio dos Mortos. Londres, Publicações do Museu Britânico. Todd, Stedler, UE 2012-13. Folden, Garth. 1993 O Hermes Egípcio, Uma Abordagem Histórica da Mente Pagã Tardia. Princeton e University Press. Com correções e um novo prefácio. Gardner, Alan e T. Eric Pitt. 1952 As Inscrições do Sinai. 2 volumes, 1952-1955. Memórias de Escavação 45. Londres, Egito. Sociedade de Exploração. Editado e aumentado por Jaroslav Ern. Gesterman, Louise. Revisão de 2010 de Stedler 2009. Língua Egípcia 18, pp. Grande, Pierre. 1994 L. Papyrus Harris I, BM 1999. Vol 1. Bibliothèque d'Études de 109. Cairo, Institut Français d'Archéologie Orientale. Guillot, Nadine. 2010 Mito da Vaca Celestial. Naucla Encyclopedia of Egyptology, ed. Jacudi Alemanha Willac. Vendrich. Los Angeles. http://digital2.library.acla.edu/view item.do.de interrogação arc igual 21198/zizi002311 pm. Hoffmann, Friedel e Joaquim Friedrich Queck. 2007 Antologie der Demotischen Literatur. Einführung in die Kleinstesur Ägyptologie 4. Berlim, Lit. Horner, Eric. 1982 Der Ägyptische Maifas von der Imelsku, in Etiologie des Unvollkommenen. Orbis Biblicus E. Orientalis 46. Freiburg, Universitätsverlag, Göttingen, Vandenwyck und Ruprecht. Jasnov, Richard Lewis e Carl Theodor Zausis. 2005 O Antigo Livro Egípcio de Todd, um discurso demótico sobre conhecimento e pendente da hermética clássica. Wiesbaden, Arsoitz. Jorgensen, Mogans. 2001 Cófinos, Adornos e Múmias do Terceiro Intermediário, Tardio, Ptolomaico e os Períodos Romanos. 1080 AC, DC 400. NY Carlsberg Glyptotek, Catalog Egito III. Copenhague, NY Carlsberg. Glyptotek. Kessler, Dieter. 1998 Tuna Elgebel II, Die Pavianskultkammer GCC2, MIT Innenbeitrag zu den Fuen de N. von Hans Zurich. Onash. Ildesheimer Ägyptologische Beitrag 43. Hildesheim, Gerstenberg Verlag. Kerf, Dieter. 1986 Fat. Em Lexicon der Ägyptologie, volume 6, colunas 497, 523, ed. Wolfgang Elke-Wolfart. Westendorf. Wiesbaden, Arsoitz. Lepp, Gunther. 1997 O Papiro de Nu, BMEA 10477. Catálogo de Livros dos Mortos no Museu Britânico 1. Londres, Museu Britânico. Leclerc, François. 1991 L. de Ufata Hermopolis Magna. Encites dispara, Découvreurs et Archéologues ao Proche-Orient, ed. Michel Bod, pp 202, 210. Paris, Alton Premen. Lefebvre, Gustave. 1923 L. Tombel de Parosiris. 3 volumes, de 1923 a 1924. Cairo, Institut Français d'Archéologie Orientale. Lepsius, Carl Richard. 1849 Denkmailerei Uesa Ägypten und die Äthiopien nach den Zeichnungen der von seiner Majestat dem König von Preußen Friedrich Wilhelm IV nach Desenlander no Gesendeten und in den Jahren de 1842 a 1845 aos Gefurten. Wissenschaftliche Expedition III, Denkmaler des Neuen Reichs. 12 volumes, de 1849 a 1856. Berlim. Nikolai. Todd, Stedler, UE 2012-14. Leuczuk, Jaroslaw. 1983 Estudos sobre a iconografia de Tot na arte do Reino do Médio de Kush, na Patani. Períodos meroíticos. Göttinger Miselen 69, pp 45, 61. Lieven, Alexandra von. Revisão de 2010 de Stedler 2009. Orientalia 67, pp 567, 570. Mix, Dimitri. 2006 Myths e Legendes do Delta de Aprisel Papyrus Brooklyn 47.218.84. Memoires publiées par les membres de Institut Français de Archéologie Orientale do Caire 125. Cairo, Instituto Français de Archéologie Orientale. Morens, Siegfried. 1962 em Neues Dokument der Bestattung. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde de 88, pp. 42, 47. Parlebas, Jacques. 1984 Diego Tchinemeuaj. Dissertação de doutorado, Universidade de Tübingen.
Porter, Berta Rosalind Moss. 1972 Bibliografia topográfica de textos hieroglíficos egípcios antigos, relevos e pinturas, PM, volume. Segunda, Tebem. Templos. Segunda edição, revisada e aumentada por Jaromir Malek. Oxford, Instituto Griffith. Pousané, Georges. 1962 Andrew Ecrivain, L. Fat Egyptian. Anuário do Collège de France 62, pp 287, 290. Queck, Joaquim Friedrich. 1996 Das Pavian Salariu em Dieta Tendesfat, Brooklyn 47.218.48 mais 85.3, 16. Studiens Uralta Egyptischen. Culture 23, pp 305, 333. 2007 A iniciação Dias Rei Berberufai Marlton Egypten. Studiens Uralta Egyptischen Culture 36, pp 249. 295. 2007 B em Egyptischer Diálogo über die Reconstruindo do Arcanivicin. Archive für Religionsgeschichte 9. pp 259, 294. Coaigebeur, Janeiro. 1988 Lettres de Fat et Decretos derramar Osíris. Em Símbolos Funerários e Religião, ensaios dedicados ao professor M. SHG Herma Van Voss, ed. Jacques Canstra, Henrikas Milde Cavagtendonk, pp 105. 126 Campen, JHK. 1992 Les Pantoufles do Diu Fat. Em Sexto Congresso Internazionale de Egitologia, ATI, Turim, 1992, ed. Silvio Curto, pp 521, 527. Turim, IAE. Riggs, Cristina. 2006 Arcaísmo e Fontes Artísticas no Egito Romano, Os Caixões da Família Suter e o Templo de Deir el Medina. Boletim do Instituto Francês de Arqueologia Oriental do Caire 106, pp. Ruder, Gunther. 1913 Der Tempel von Daqui. 3 volumes, 1913 e 1930. Os Templos Imersos na Núbia 10. Cairo. Instituto Francês de Arqueologia Oriental. 1954 Os Hieroglyphes Inriften e os Hermópolis, Oberhagipten. Análise do Service des Antiquités de L. Egipte 52, pp. 1959 Hermópolis 1929 e 1939, Ausgrabungen der Deutschen Hermópolis Expedition in Hermópolis, Oberhagipten. Hildesheim, Geb. Gerstenberg. Schott, Siegfried. 1963 Die Opferliste es Rift des Tod. Zeitrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 90, pp. 110. Servagean, Frederic. 2004 Lunou Sulair Deur. Um episódio de Avengers Deurus Ed 7, P. Chester Bate R. 11, 1. 13,1. Review de Egiptologia 55, pp. Todd, Stedler, UE 2012 e 15. Smith, Marcos. 2000 P. Carlsberg 462, um relato fragmentário de uma rebelião contra o Deus Sol. Nos papiros Carlsberg. 3. Uma miscelânea de textos e estudos demóticos, Karsten Niebuhr Institute Publications 22, ed. Paulo João. Franzen e Kinhiolt, pp 9512. Copenhague, Museum Tusculanum Press. 2008 Osíris e o Falecido. Na Enciclopédia de Egiptologia da UCLA, ed. Jacudi Eleman e Willac. Vendrich. Los Angeles. http://digital2library.acla.edu/via item.do.de-arc igual 21198/ziz001 nf6bg. Spencer, A. Jeffrey. Expedição do Museu Britânico de 1989 ao Médio Egito, escavações em El Asmun em segunda, a área do templo. Londres. Museu Britânico. Com contribuições de Patricia Spencer, A. Burnet, A.P. Middleton e M.S. Tite. Spies, Herbert. 1991 Der Aufstieg eines Gats, Untersuchungen zum Gat bis zum Beginn des Neuen Reichs. Doutorado. Dissertação, Universidade de Hamburgo. Stedler, Martin A. 2004 Eveit Weiblich. Zweine Merkwürdigen Darstellung des Ägyptischen Weißgottesfat. Antiquel 35, 3, pp. 2009 Weisariu und Vezir, Studien zu Vorkommen, Roliu und Wesen des Gatsfat im Ägyptischen Totembusch. Orientalische Religionen in der Antike 1. Tübingen, Morsiebeck. Stewart, R.M. Estelas egípcias de 1983, relevos e pinturas da coleção Pitre III, o período tardio. Warminster, Erise. Phillips. Turaev, Boris. 1898 Pantanutat. Leipzig, Brockhaus. Volokini, Youri. 2002 L. de Ufat de Casreagos, Desederpeaib, Djeutsetem. Boletim do Instituto Francês de Arqueologia. Orientale do Caire 102, pp. 2004 L. de Ufat Elapurul. Review de L. Stoirides Religions 221, pp. Inverno, Érico. 2005 Alexander der Grosse S. Farao. No Egito, Grécia, Rom. Abvereu em Berung, Ausstellung. Stadel Frankfurt 2005-2006, ed. Herbert Becker, Peter Sebol e Maraik Bucklin, pp. 215 Frankfurt, das Stadel X Kunstinstitut und Statistische Galerie.
Zivey, Alan Pierre. 1975 Hermópolis e o nome de Elibes, pesquisas sobre a província do Diafat em Bes Egipte. Biblioteca de Estudos. 66 Cairo, Instituto Francês de Arqueologia Oriental. 1980 Ibis. Em Lexicon der Egiptologie, Vol 3, colunas 115 e 121, ed. Wolfgang Elke Wolfart. Westendorf. Wiesbaden, Arrasoitz. Zivey Koch, Cristiane. 2009 Hélio do Adiatebas a época ptolemaica e seus antecedentes. Endaqueamento de Teologia Estebanis. Tardius, D3T1, ed. Christophe Chers, pp 167, 225. Montpellier, Université Paul Valéry. Montpellier II. Créditos da imagem. Figura 1. Padrões que acompanham o rei. Templo de Camombo, reinado de Ptolomeu VIII e Euergetes II. Entre 170 e 127 AC. Fotografia do autor. Figura 2. Khufu atacando um inimigo na frente de um deus com cabeça de ibis. Relevo rochoso em Wadi Magara, Sinai. Gardner e Pitt 1952-1955, PL3. Todd, Stedler, UE 2012 e 16. Figura 3. Estela mostrando o rei oferecendo presumivelmente 3 manifestações de Todd. Arenito. Dendara, 30 a.C. 14 depois de Cristo. Berlim, Egyptisches Museum 22468. Copyright Egyptisches Museum SMPK. Berlim. Figura 4. Julgamento após a morte, com Todd com cabeça de ibis registrando o resultado. Vinheta do feitiço 125. Livro dos Mortos de Unefer, Papyrus London BMEA 9901, 3. Copyright The Trustees of the British Museu. Figura 5. Julgamento após a morte, com Todd como um babuíno agachado no topo da balança registrando o resultado. Detalhe de um peitoral de múmia, do 3º ao 1º século AC. Antikensalung de Martin von. Museus Wagner der Julius Maximilians Universität Würzburg 201. Copyright Martin von Wagner. Museu da Universidade de Würzburg. Figura 6. Todd, Atum e Sechat escrevem o nome de Ramsés II nas folhas da árvore içada. Alívio em. O Salão Hipóstilo do Ramesseu I, Cisjordânia, Luxor. Lepsius 1849 e 1858, 169. Figura 7. O escriba Nebmertuev diante de Todd em forma de babuíno. Paris, Louvre e 11.154. Copyright Louvre. Museu, Paris. Figura 8. Julgamento após a morte, com o Todd com cabeça de babuíno manuseando a balança, junto com o Horus com cabeça de falcão na tampa do caixão de Suter. BMEA 6705. Copyright The Trustees of the British Museu. Figura 9. Todd como um leão com cabeça de ibis com a deusa Wadjet. Alívio de uma coluna do Pronaus. Templo de Edfu. Fotografia do autor. Figura 10. 7 e adorando Todd como um cetro SXM e como um ibis em um estandarte. Alívio no templo de 7 e Abidos. Fotografia do autor. Figura 11. Relevo de Merenta fazendo uma oferenda a Todd, Karnak. Porter e Moss 1972, 128 no 465. Fotografia do autor. Figura 12. Todd de Pnubs em uma iconografia de Arens no Fizitefnut, o olho solar, recebem oferendas. De Augusto. Santuário do Templo de Daquei, Núbia. Ruder 1913 e 1930, página 127.